Na gestão da sua empresa, você já ouviu falar de efeito tesoura? Eu explico para você do que se trata já já. Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Bom, quem faz planejamento empresarial sabe que precisa administrar adequadamente o seu capital de giro. E quando você não faz isso, você pode levar a sua empresa ao chamado efeito tesoura. Vou explicar um pouco melhor. O que é a necessidade de capital de giro numa gestão financeira de uma empresa? É aquilo que você coloca no seu ativo como investimento operacional, no seu ativo circulante. Estou falando de financiar seu cliente, financiar os seus estoques, menos aquilo que você consegue como financiamento, que está lá no seu passivo. Por exemplo, seus fornecedores. Então, o resultado do seu ativo operacional, menos o seu passivo operacional, ou seja, eu tomo decisões de investimento e verifico operacionalmente quem é que faz o financiamento disso, essa diferença é a sua necessidade de capital de giro. E quem é que deveria bancar a sua necessidade de capital de giro? O seu capital próprio e as fontes de longo prazo. Por quê? Porque daria tempo de você girar a sua empresa. Então, vamos imaginar que sua conta cliente estoque dê lá R$1 milhão. Sua conta fornecedores e outras fontes operacionais, como tributos, etc., pessoal, te dê 900 mil. 1 milhão investindo menos 900 mil, você precisa de 100 mil de capital de giro. Patrimônio líquido teu, 50 mil. Financiou metade desse capital de giro. Financiamento de longo prazo, deu 30 mil. Então faltou, nesse meu exemplo, 50 mais 30, 80. Faltaram 20 mil reais em termos de cobertura. Quando esse dinheiro falta, você vai olhar a tesouraria, ou seja, o que você tem em caixa menos o que você deve para o banco. Ou seja, nesse meu exemplo, você estaria buscando no curto prazo 20 mil reais no setor bancário. E uma fonte de curto prazo é considerada uma das piores fontes. Por quê? Primeiro, que ela é exigida muito rapidamente. Segundo, que normalmente a taxa de juros é um pouco maior. Então, qual que é o ideal de uma boa estrutura financeira? Uma empresa necessita de capital de giro, porque afinal de contas ela precisa vender com lucro. Então, quando você coloca um produto no estoque a preço de custo, depois vende com lucro a prazo, é natural ter necessidade de capital de giro. O que é ruim? Financiar isso no curto prazo, pegando dinheiro em banco. E aonde surge o efeito tesoura? Quando a sua necessidade de capital de giro cresce e suas fontes de longo prazo não acompanham. Conclusão: cada período que falta, abre. Você está pegando mais dinheiro em banco no curto prazo. Vai chegar uma hora que essa dívida bancária de curto prazo, ela é impagável. E aí se instala o chamado efeito tesoura. Isso pode ser fruto do quê? Vender em prejuízo, de uma inadimplência, de uma inflação descontrolada. Pode ser que você tome decisões de usar dinheiro, capital de giro, para imobilização. Você cresceu muito rapidamente as vendas sem uma estrutura de capital. Enfim, tem inúmeros motivos que levam ao efeito tesoura. Cabe a você acompanhar esse patamar. Ah, mas eu não tenho estrutura para fazer esse tipo de análise. Eu sugiro que você busque uma ajuda de um especialista. Dependendo do porte da tua empresa, o Sebrae e outras entidades fazem esse trabalho. Ou então, uma consultoria mesmo que ajude a você a entender como é que está a sua estrutura de capital. O que eu percebo é que os empresários de negócios menores acabam deixando a natureza cuidar. E quando ele menos percebe, ele já está desequilibrado, o efeito tesoura se instala e a insolvência acaba sendo... Insolvência quer dizer, abre o bico, não vai ter dinheiro para honrar. Então, com bom planejamento e acompanhamento técnico, você pode ter uma estrutura de capital que garanta que toda a necessidade de capital de giro sua será financiada de maneira adequada pela estrutura de financiamento de capital. Se você não fizer esse planejamento, pode sim, dependendo da sua situação, instalar o efeito tesoura. E aí, infelizmente, o negócio teu pode ir para o buraco. Efeito tesoura, evite. Não sabe como? Busque assessoria, busque um profissional que possa te ajudar ou contrate alguém que tenha conhecimento nessa área. Espero ter, no mínimo, alertado você para a necessidade de avaliar a sua estrutura de capital. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até lá.